Saudações cristãs, seja bem-vindo a este canal, me chamo Marcos Lopes e no dia de hoje vamos estar desfazendo mais um mito sobre os reformadores. Quando nós falamos sobre mitos dos reformadores, não estamos querendo dizer com isso de que eles não eram homens pecadores, homens falhos, homens que tinham as suas dificuldades, erraram em algumas decisões. Não é isso que nós estamos dizendo. Estamos desmistificando historicamente alguns fatos que são tidos como verdadeiros, mas na verdade são mitos. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 16: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Ou seja, a Bíblia adverte para que nós não venhamos a dar testemunhos falsos, testemunhar contra uma pessoa dentro de um assunto que não é verdadeiro. Dentro desse ângulo, eu gostaria de comentar algo sobre que está escrito aqui numa página 38 do livro, o antigo livro da CPAD Heróis da Fé. É um livro na página 38, vamos verificar aqui o que tem escrito. Diz aqui: encontra-se o seguinte na História da Igreja Cristã, por Sauer, volume 3, página 406. Martinho Lutero profetizava, evangelizava, falava línguas e interpretava, revestido de todos os dons do Espírito Santo. Então nós vemos aqui uma declaração deste livro que eu já li todo, na década de 1990, tá? É um livro antigo da CPAD, mas essa declaração, ela condiz com a verdade ou ela se constitui em mais um mito sobre os reformadores? Bem, às vezes surgem pela internet e através de livros novos que aparecem por aí, afirmações de teólogos apologistas pentecostais que querem solidificar seu continuismo e autenticar o uso da glossalia, em nossos dias, e para fazer isso eles procuram muitas vezes usar de fatos históricos que são na verdade fictícios. Ok? Eles não existem. Então, em um segundo vídeo que eu vou fazer neste canal sobre mitos sobre os reformadores, estarei falando sobre Calvino, se ele falava em línguas, diante de um artigo do apologista da Assembleia de Deus, Silas Daniel, que traz por título: você sabia que Calvino teria falado em línguas? Então também iremos estar desmistificando este mito sobre Calvino também. Esses fatos que são trazidos à tona me faz lembrar bastante, a série da Netflix que tem por título no Brasil O Falsificador Mormon, ok? Que conta a história de uma pessoa que se especializou em adulterar documentos antigos e enganou toda a cúpula da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ok? Então, eles aceitaram como fatos históricos aquilo que era falsificado. Então, isso me faz lembrar muito esse documentário aí da Netflix, que você pode ver aí, O Falsificador Mormon. Bem, um exemplo sobre a questão que estamos tratando neste assunto é que Lutero, ele era doutor em teologia, conhecia o latim, conhecia o grego, certo? Conhecia o hebraico, ok? Dessas línguas, originais que ele tinha conhecimento, ele veio traduzir a Bíblia para o alemão, Também era uma língua bem conhecida por ele. Bem, ele era praticamente um profeta quando expunha as escrituras ao povo, exortando o povo a colocar sobre a cruz a imputação do perdão de todos os seus pecados, mesmo quando os falsos profetas do seu tempo eram inimigos da cruz e privavam o povo do evangelho verdadeiro.
né? Então, na tese 93 de Lutero, ele diz que prosperem todos os profetas que dizem ao povo: cruz, cruz, sem que haja cruz. Ele pregava o evangelho da cruz. Bem, vou mostrar através de 2 documentos de que Lutero, de fato, ele nunca foi continuista e ele não falava em línguas, contrariando totalmente este livro aqui, Heróis da Fé, tá bom? De Orlando Boyer, o livro, ok? Vamos lá então, na igreja primitiva, o Espírito Santo foi enviado de forma visível. Ele desceu sobre Cristo na forma de uma pomba, conforme Mateus 3,16. E a semelhança de fogo sobre os apóstolos e outros crentes, conforme Atos capítulo 2, verso 3. Desse derramamento visível do Espírito Santo foi necessário para o estabelecimento da igreja primitiva, como também foram necessários milagres que acompanharam o dom do Espírito Santo. Paulo explicou o propósito desses dons miraculosos do Espírito Santo em 1 Coríntios 14, 22. As línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Uma vez que a igreja tinha sido estabelecida e devidamente anunciada por esses milagres, a aparência externa do Espírito Santo cessou, conforme Martinho Lutero escreveu em comentários de Gálatas capítulo 4, verso 6. Então nós vemos aqui uma documentação que prova que Martinho Lutero não falava em línguas. Outra documentação diz o seguinte: em uma grande cidade, um pequeno rebanho de cristãos é mantido no conhecimento de Deus e na fé verdadeira, apesar de mais de centenas de demônios estarem soltos sobre eles e o mundo estar cheio de seitas com canalhas e tiranos. Apesar da oposição de tudo isto, o Evangelho, o batismo e a ceia do Senhor e a confirmação de Cristo ainda estão preservados. Não podemos ver que, para os gentios externamente, sinais tangíveis eram necessários. Os cristãos, porém, entretanto, contemplam os sinais espirituais, em comparação com os anteriores, que são apenas terrenos. Portanto, eles já não estão em evidência agora que o Evangelho reina em todo o mundo, e entre os que antes não podiam compreender, até Deus trazê-los para o rebanho, por sinais visíveis como crianças pequenas são persuadidas com maçãs e peras. Palavras de Martinho Lutero, o terceiro sermão sobre Marcos 16, versículos 16 a 20. Então, queridos, nessas 2 documentações, escrito por Martinho Lutero, pela pena de Martinho Lutero, podemos ver que, de fato, ele nunca foi continuista, nunca acreditou na existência dos dons espirituais, a não ser para a igreja primitiva, e também nunca falou em línguas. Bem, um fato histórico ficou comprovado, ou seja, de que Lutero realmente falava em línguas, pois ele falava alemão, grego, hebraico, aramaico e latim, ou seja, de fato ele falava em línguas. Continuistas e pentecostais são portadores de nanismo, que se alimentam de maçãs e peras, conforme Martinho Lutero dizia. Os que imputam a Lutero algo que ele nunca fez, violam o 9º mandamento que está na Bíblia, de Êxodo 20, versículo 16. E os que fazem estão errando, estão pecando. Por favor, não deixe Martinho Lutero se revirar no túmulo com essas declarações fictícias. Deixem Lutero em paz.